Pessoal, recentemente eu postei um vídeo aqui no meu canal do YouTube falando um pouco sobre a hormonioterapia ou bloqueio hormonal no tratamento do câncer de mama. E muitas das minhas seguidoras vieram aqui perguntar a respeito do tamoxifeno, desse bloqueador hormonal, dessa hormonioterapia para o tratamento do câncer de mama. Então hoje eu resolvi trazer para vocês um vídeo falando um pouco aí a respeito do tamoxifeno, uma das principais medicações utilizadas aí no tratamento do câncer de mama hormonal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Rodrigo Ferreira, sou médico oncologista clínico aqui de Cascavel, Paraná. Eu tenho esse meu canal aqui no YouTube em que praticamente todos os dias eu tento trazer um novo vídeo para vocês falando sobre um determinado assunto de câncer. Qualquer que seja as principais dúvidas de vocês, eu vou tentar estar trazendo através de vídeos informativos. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de câncer de mama. Então, se você se interessa por esse assunto, não deixe de conferir o vídeo, não deixe de se inscrever aqui embaixo no meu canal, ativa o sininho de notificações para que todo dia que saia vídeo novo, vídeos como esse ou de outros assuntos que você se interesse, você receba a notificação aí na sua casa para poder estar curtindo os vídeos comigo. E também, se puder ajudar, compartilhando o vídeo para todos os amigos de vocês ou para todos os conhecidos de vocês que possam estar precisando aí ter esse conhecimento e estejam pelo tratamento de câncer e queiram aí ajuda em relação a um ou outros temas envolvendo o tratamento, o diagnóstico e ainda a prevenção de câncer. Então, quando a gente fala, pessoal, em relação ao câncer de mama, em relação, na verdade, ao uso do tamoxifeno para o tratamento do câncer de mama, primeiro é importante a gente entender que o tamoxifeno ele vai funcionar como uma terapia endócrina, ou muitos chamam de hormonioterapia, um bloqueio hormonal. O tamoxifeno, ele, no tratamento do câncer de mama, ele vai agir como um bloqueador hormonal. Mas como assim? Doutor, como que o tamoxifeno ele vai funcionar? Na superfície da mama da mulher, na superfície do seio da mulher, ela tem receptores hormonais, receptores especialmente de estrogênio. Esse hormônio feminino, o estrogênio, ele vai lá na mama feminina e vai estimular a mama feminina, Ele age como um agonista naqueles receptores de estrogênio, o hormônio feminino. Então, quando nós utilizamos o tamoxifeno ele é um bloqueador desse receptor hormonal. Ele se liga a esse receptor hormonal que está na mama e quando o hormônio feminino vai agir estimulando ali as células mamárias a crescerem e a se desenvolverem, devido à ação desse medicamento, elas batem ali no receptor e voltam, porque aquele receptor ele está bloqueado pelo medicamento. Então, consequentemente, o hormônio feminino não age ali. O câncer de mama hormonal, ele cresce mediante o estímulo do hormônio feminino. Então, a paciente que tem um câncer de mama hormonal, quando ela é exposta ao hormônio feminino, esse hormônio feminino, especialmente o estrogênio, também a progesterona, ele vai estimular o câncer a se desenvolver. Quando você usa um bloqueador do hormônio feminino na mama, que é o tamoxifeno, você impede que haja o estímulo ali do câncer, do tumor, para ele se desenvolver ou ainda para ele voltar, porque aquele receptor hormonal ali na mama está sendo bloqueado e esse medicamento ele está impedindo que o hormônio vá lá e haja nos receptores hormonais. Então, basicamente dessa forma que o tamoxifeno ele vai agir, vai funcionar como um bloqueador de receptores hormonais na mama. No entanto, pessoal, em alguns outros locais o tamoxifeno ele não bloqueia o hormônio, ele pode estimular o hormônio estrogênio, ele pode ser um agonista desses receptores estrogênicos. Um desses locais é o endométrio, a parte interna do útero. Então, assim como ele funciona como um bloqueador desses receptores na mama de estrogênio, na porção interna do útero, no endométrio, ele pode funcionar como um agonista, como um estimulante, tanto que um dos efeitos colaterais, apesar de raros, mas mais temidos do tamoxifeno, é a hiperplasia da porção interna do útero, o crescimento da porção interna do útero e até mesmo o desenvolvimento de um câncer dessa porção interna do útero, de um câncer de endométrio. Esse é um efeito colateral raro, mas que está descrito na literatura e pode ser
provocado pelo uso do tamoxifeno. Então, se você tem histórico de tumor de endométrio, né, se você tem algum histórico de alguma doença de útero diferente, é importante estar falando, estar relatando para o seu oncologista para que ele possa avaliar o risco-benefício de usar ou não essa medicação. O tamoxifeno ele também pode ocasionar vários outros efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais estão relacionados ao bloqueio hormonal. Um efeito colateral importante seria aí os calorões, tá? Os fogachos. Os calorões são muito comuns de ocorrerem com o uso de tamoxifeno. Muitas mulheres reclamam de dores no corpo, dores musculares. Esse medicamento pode provocar também esse efeito colateral. Ele pode provocar em algumas mulheres perda de memória. Algumas pacientes elas reclamam de um pouco de perda de memória, de amnésia. Às vezes um pouco de queda de cabelo pode também acontecer. Então, vários efeitos colaterais podem ocorrer com o uso desse medicamento. E é importante destacar um efeito colateral que, apesar de incomum, raro de acontecer, quando ele ocorre, ele contraindica o uso desse medicamento. Ou na paciente que já tem história prévia desse efeito colateral, desse sintoma e dessa doença, ela não pode utilizar o tamoxifeno. E qual seria esse efeito colateral aí, essa doença? Trombose venosa profunda ou a embolia de pulmão, alguma trombose. Se a paciente tem histórico de já ter sofrido alguma trombose, ela não deve utilizar o tamoxifeno, pois o tamoxifeno, apesar de incomumente gerar esse efeito colateral, esse problema, ele pode ocasionar trombose. E nas pacientes que estão utilizando o tamoxifeno e que desenvolvem trombose com tratamento, a gente também retira esse medicamento e troca ele por outro. Então, basicamente, esse seria o medicamento tamoxifeno. Sua grande indicação é para o tratamento aí do câncer de mama hormonal. Lógico, existem outras indicações também que esse medicamento pode ser utilizado, mas talvez essa seria a principal e esses seriam aí alguns efeitos colaterais comuns aí o uso dessa medicação e alguns riscos que ela pode gerar. Lembrando que de uma forma geral esse medicamento ele é super benéfico, a imensa maioria das pacientes terão poucos ou nenhum efeito colateral com o uso dele e o seu efeito, a sua vantagem, tá? A redução no risco da doença voltar e os benefícios que ele gera no tratamento do câncer de mama são substanciais, são enormes, tanto que é um dos principais medicamentos utilizados aí para o tratamento do câncer de mama hormonal. Tá bem, pessoal? Essa foi a dica de hoje, espero poder estar contribuindo aí com todas as dúvidas que vocês têm. Se vocês têm alguma dúvida em relação a esse ou outros assuntos envolvendo câncer, câncer de mama, tamoxifeno, qualquer outro assunto que vocês tenham alguma dúvida, não deixem de comentar aqui embaixo nos comentários, não deixem de continuar curtindo e acompanhando os vídeos que eu produzo com o maior carinho para vocês. Tá bem, pessoal? Tudo de bom para vocês, um forte abraço e uma excelente semana. Até mais!